bem-vindo a mais um episódio do Conexão Imigração USA e hoje eu vou falar de um dos meus assuntos favoritos aqui nos Estados Unidos, além de green cards aprovados, né? Que é falar de comida brasileira. E eu falo de comida brasileira hoje com um senso de orgulho muito grande, também porque já tenho 24 anos nos Estados Unidos, eu sou Renata Castro, sou advogada de imigração, e há 24 anos atrás a gente passou por uma mudança na maneira como o imigrante brasileiro passou a consumir e a distribuir, disseminar a sua cultura por meio da comida, né? Hoje os Estados Unidos têm um mercado culinário, um mercado alimentício super diversificado e, ao contrário, eu já quero começar essa entrevista hoje com uma polêmica. Por que eu quero começar com uma polêmica? Porque hoje a gente vive um momento de mudança drástica, tanto na parte demográfica dos Estados Unidos, né? O que é ser americano, o que o americano consome, porque americano é quem tem cidadania americana. Mas para o mercado americano é quem está incorporado ao mercado americano e consumindo aqui. E recentemente eu recebi um vídeo, né, onde um empresário brasileiro, Thales Gomes, do G4, falou que americano não consome de latino. E eu estou aqui com uma pessoa que vai provar que isso não é verdade, viu? Olha, o reino do pão de queijo, Sérgio Vecchiato da BAV. Bem-vindo novamente. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Sérgio, o que eu vejo de gringo comprando pão de queijo nas grandes... E eu tô falando do pão de queijo porque o pão de queijo se tornou um embaixador culinário do brasileiro. Thales Gomes falou categoricamente que o americano não consome do latino, que ou você tem um nome americano ou você não vai vender. O que você acha disso no mercado alimentício? Eu respeito a visão dele, mas não é a nossa realidade, não é o mercado que a gente atua. Eu não respeito porque... Eu vou dizer por que eu não respeito. Respeito ele como empresário que ele fez, mas não é a realidade que a gente vê. Não, definitivamente não. A gente vê grandes players globais que são líderes, né? Os Estados Unidos é um país do mundo, é um país global. É um país global. Aqui se consome de tudo, é impressionante. Tem uma oportunidade gigantesca. E a gente vê, sim, um crescimento cada vez maior e um movimento político, inclusive, né, para que isso mude um pouquinho de fase, com produções locais. Mas a maior prova é essa. Passa a ser uma ameaça para o governo americano a quantidade de produtos importados, principalmente da América Latina, sabe, de outras origens. Então, isso a gente vê companhias gigantescas. A gente falou da Goya. Goya é um dos maiores consumidores. São grandes players que atuam e o americano, ao contrário, eu acho que passa cada vez mais a consumir produtos que não são produtos que a gente chama convencionais americanos, aquelas tendências. Se você olhar o pão de queijo como referência, se você olhar... Gente, o sriracha, que é aquele molho que acho que é vietnamita, né? Que é uma pimenta, e hoje você tem sriracha na maioria dos restaurantes americanos já é um molho que fica lá. Não precisa falar muito. É só você visitar redes americanas no supermercado. Você vai encontrar isso. Essa diversidade está lá, está presente. Em redes extremamente nacionalistas, você vai encontrar isso. Sim. E eu acho importante a gente falar isso, Sérgio, porque você, por meio do seu trabalho, você vê uma realidade empresarial muito diferente da que é vendida pelas consultorias de internet. Existe um mercado americano que ele é um mercado de fórmula, que você tem que seguir os canais de distribuição, você vai ter que fazer acomodações, mas que o mercado americano é consumidor. Não existe mercado no mundo que consuma como o americano, tá? É verdade. Mas se você vier trazendo do Brasil a sua ideia, exatamente como é no Brasil, aqui você vai quebrar. Vai. Existe um pressuposto de que você não pode tentar vender, até pode, mas o dinheiro que você tem que investir é assustador, você vender conceito. Vender conceito é muito complexo nesse país, é muito caro fazer isso. Muito caro. Então, claro, você tem que ter a eficácia de fazer aqueles produtos que são ditos com características brasileiras serem produtos globais. Como você acabou de dizer, o pão de queijo é uma boa referência. Se você fizer um pão de queijo, eu falei disso na nossa última entrevista, com uma massa mole, mais cru, mais aquele tradicionalzão, não vai funcionar, porque a percepção do público global é que aquilo está cru. Então, são adaptações que você tem que fazer, que você passa a ter uma experiência global, o mundo inteiro passa a curtir. E o principal ponto disso é a linguiça brasileira. Olha o tamanho de mercado de linguiça, olha quantas opções de linguiças você tem nos Estados Unidos. Sim. A hora que você coloca a linguiça brasileira com o nosso estilo, com o nosso tempero, com o nosso mix, é um sucesso em qualquer lugar do país que você vai.
Picanha. Eu já vejo os americanos que tiveram algum contato com o brasileiro, eles adoram a picanha e eles já pedem a carne como picanha. Tomou. Se você entrar no pub, entrar em Walmart, entrar em Whole Foods, você vai encontrar picanha. Você vê o nome picanha. Você vai encontrar o Costco, também tem picanha. Isso é um bom exemplo de que realmente, se o produto é bom, ele vai garantir o seu espaço. Não adianta. Se o produto é bom e se você se adequa à realidade do seu consumidor. E você é um centro multimarcas, né? E eu me lembro quando o único Guaraná que a gente tinha acesso aqui era o Guaraná Brasília. É o Guaraná Brasília. Ninguém no Brasil conhecia Guaraná Brasília e hoje em dia você vai ao mercado, você compra Guaraná Antártica, enfim, você tem grandes marcas. E você trabalha com esse celeiro, essa seleção de marcas. Sou uma marca que estou no Brasil, o mercado brasileiro é um mercado bom, mas não tem um mercado consumidor como os Estados Unidos. Como é que você faz o veto de uma marca que você quer trazer pela BAV, uma marca alimentícia, para representar aqui nos Estados Unidos e colocar nos seus pontos de distribuição que são fortes? Esse é o grande desafio, né? A gente tem que entender que não é simplesmente importar, trazer e vender. Isso tudo são projetos. A nossa companhia, a Baby, nós montamos uma plataforma de negócio. Tudo que se quer, antigamente a gente prospectava negócios, a gente está mais como na parte mais de recebendo visitas de companhias. Shark Tank alimentício. Que as pessoas querem vir para cá e a gente faz estudos, desenvolve projetos e analisa realmente o quanto é aderente, né? O tamanho do esforço, o tamanho do investimento, qual é o tempo que vai precisar para que isso aconteça. Então é exatamente isso, tem que tomar muito cuidado porque nem todo produto está pronto para esse mercado. Então você tem que ter uma visão de que um produto tem que atender a vários gostos. Tem que ser um produto global. Sim. Né? Senão a dificuldade de captura é muito maior. Eu percebo isso, sabe aonde? Muito no mercado das sobremesas. O bolo do brasileiro, o brasileiro gosta, porque tem muito leite condensado, né? Mas o americano, ele come muito doce, mas ele não come muito leite condensado no bolo. Então, na sobremesa, você precisa adaptar, existe uma diferença de gosto. Mas em compensação, entra a história agora do latino, se você pegar os povos latinos. O pudim, né? Eles adoram. Pode colocar o nome que for, são várias denominações. Mas o pudim é um produto global. Sim. E a maioria dos 99% das receitas é com leite condensado. Então você tem que entender onde você está. A gente se especializou nisso, principalmente na indústria americana. Se você vê o volume de negócio que a gente traz hoje, aliás, o nosso maior volume é esse, é para dentro de produtos brasileiros para a indústria americana. Eu vejo o americano cada vez mais interessado em consumir produtos globais, por uma questão de custo e por uma questão de experiência mesmo. Porque quando você viaja, você sai dos Estados Unidos ou você sai do seu país, qual a primeira coisa que você faz? Você come, é como você vivencia aquela cultura. E com as viagens cada vez mais caras para padrões americanos, você viaja onde? Na culinária. É verdade. É a experiência. É a experiência, exatamente. É a forma de você ter uma experiência completa estando, frequentando esses lugares que te propõem essa experiência. E hoje a gente vive isso. A gente traz muitos dos nossos produtos, depois que houve essa mudança tarifária, de agosto para cá, o mundo teve bastante mudança, a gente teve que se reinventar em muitas das ações que a gente fez, seguindo determinações, seguindo direções que foram dadas. Muitos produtos brasileiros que a gente importava hoje são produzidos no mercado americano. Como quais produtos você vê essa? Eu vejo muito no pão de queijo, né? O pão de queijo a gente já produz aqui em Orlando, a gente já tem operação de leite condensado, a gente tem operação de goiabada, a gente faz queijo coalho no mercado americano. É mesmo? São 17 SKUs, são 17 produtos diferentes, com os variáveis de caixas, tamanhos, todos são produzidos aqui. A gente fornece derivados de mandioca, uma imensidade de indústrias. Hoje você encontra waffle, não é só o pão de queijo mais que faz com polvilho. Você faz waffle, você tem inúmeros outros produtos que a indústria passou a adotar como um alimento com uma proposta diferente de nutrição. Sim. Então, realmente, você tem que estar muito, muito bem alinhado com o que o mercado absorve, né, para poder investir realmente de uma forma mais assertiva. Então, a situação tarifária, ela deu digamos assim, uma atropelada, mas ela não parou completamente o consumo. Como tudo no mundo, né? São fases. Sim. Né? Você tem que ter o discernimento para respirar fundo, passar da melhor forma possível e fazer alguma correção de rumo. É o que a gente tenta fazer hoje, por mais impactante que
que possa ser, com 50%, como houve para a gente, foi bastante complicado para todo mundo. Mas quando você tem opções de indústria com contas corporativas maiores, é um pouco mais fácil passar por isso. No entanto, você vê o retail, né, o mercadinho, aqueles estabelecimentos menores que vendem aquela experiência brasileira mais nichada, esses sim estão passando por momentos muito difíceis. Até triste de ver. É muito triste. A gente tem o contato do dia a dia com isso e você tem que apoiar da forma como a gente pode para poder fazer com que essas pessoas consigam se reinventar e consigam respirar para se manter em pé. É porque os grandes players estão querendo competir com esse pequeno mercado. E aí você não tem como competir com a capacidade de preço e de aquisição de um Publix ou de um Stop and Shop. Se você pegar algumas regiões específicas dos Estados Unidos, vamos olhar aqui onde tem uma comunidade um pouco maior, você pega todas as redes americanas, você vai encontrar uma prateleirinha de produto brasileiro. Seja no Publix... Prateleirinha não, hoje você já encontra seções. Seções. Então já passa. E alguns são integrados já na linha americana. Sim, não são mais do mercado de latinos. Exatamente. Então realmente as tarifas impactaram sim, de uma forma bastante forte, mas em nichos específicos, cada um com as suas dores, mas é o que é. Isso sempre vai acontecer. A gente tem que estar preparado, por mais que não se esperava tão grande, né, essa mudança, e se adequando e trabalhando para que a operação se mantenha em pé. Isso não aconteceu só com o Brasil. Todo mundo. Todo mundo passou por isso, todo mundo teve dores, as mesmas dores que a gente teve. Foi problema, mas ao mesmo tempo foi oportunidade, porque tinha alguns outros países que não conseguiram entrar mais, a gente acabou absorvendo o mercado de outros países. Quer dizer, isso é cíclico, isso é dinâmico, isso acontece de uma forma muito rápida. E eu acho que isso também abre uma porta para porque quando a gente está no sucesso, a gente está confortável. Exato. E no momento que se torna um problema, você precisa pensar, preciso repensar isso daqui. O grande desafio é você ter um fornecedor, um bom parceiro, um outro lado da moeda, a indústria que é o seu parceiro, alinhado com essas ideias, com esses objetivos, com essas oportunidades. Enquanto tem operadores, produtores no Brasil que recuaram, que dificultaram, o caos está tomando conta, imperando, outros falam, agora é hora de acelerar. Agora é hora de acelerar. Agora nós vamos ganhar mercado. Eu tenho uma indústria nossa que a gente atende que foi não absurdamente, é um conselho, é uma empresa um pouco mais estruturada. Falou, não, o que você pensa disso? Falei, agora é o momento de acelerar, está faltando produto no mercado, se a gente tiver produto, nós vamos ter uma vantagem competitiva importante. Eles mandaram de produto para cá, falou, não, então vamos ganhar mercado com isso. Impressionante o crescimento que a gente teve, enquanto outras companhias a gente não conseguiu manter o mesmo nível de negócio como a gente tinha antes. Eu fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade de entrevistar você nesse momento, Sérgio, porque eu tenho visto muita gente indo embora dos Estados Unidos, fisicamente e financeiramente, né? E é claro, o Brasil é um país jovem, que ainda tem muitas oportunidades econômicas. Você é um cara que adora viajar, eu já viajei para vários lugares e eu não vejo nenhuma economia que tenha a velocidade e a elasticidade dos Estados Unidos. Se você cair para dentro da nossa área de importação de alimentos, você vai se assustar. Muitos dos negócios que a gente levanta, a gente não consegue capturar porque a gente não tem recurso necessário para suportar a demanda. É diferente. Claro, você tem que estar assertivo, tem que fazer a coisa certa, tem que jogar o jogo, tem que ter os permits, certificações, aquilo que o mercado consome. Você tem que estar pronto para pagar, para sentar à mesa. Exatamente. Nada acontece do dia para a noite, é médio e longo prazo. Você fez o dever de casa, muito provavelmente você não vai ter fluxo de caixa para suportar a demanda. É um grande problema. Falta de preparo. É isso aí. Sérgio, se você tivesse que dizer 3 produtos, assim, que você acha que, quando a gente pensa em Brasil, 3 produtos vindos do Brasil que você acha que teriam uma boa aceitação aqui no mercado, que ainda não exploraram dentro do ramo alimentício, o que você... Olha, é difícil. A gente entende que as maiores oportunidades de produto já estão aqui. Mas eu quero dizer a área, vamos dizer assim. Eu acho que é mais fácil. O Brasil é um país inovador. Sim. Sempre tem novidades. A gente sempre fala. É assustadora a capacidade da indústria brasileira, diante de tanta diversidade, a quantidade de produtos que se cria, soluções que se criem. Então eu apostaria muito, sempre, que é a minha área no mercado nichado, sempre na área de alimentação saudável ou bebidas saudáveis. Isso, para nós, é o nosso principal, a gente identifica isso como principal oportunidade. Então quem estiver navegando nessa área, tanto em alimento quanto em bebida, é o grande diferencial competitivo, é o que o mercado quer consumir, é um produto que tem valor agregado, onde tem
é mais nichado, poucos competidores fazendo isso de forma correta. Então eu iria muito nesse tipo de frente. Olha, adorei te ter aqui de novo, Sérgio. E para você que ficou com água na boca, você pode conhecer os produtos da BAV. E fica aí a dica. Os Estados Unidos, o americano continua assim comprando de latino e com vontade. Para você que está me assistindo e está pensando em trazer o seu produto para os Estados Unidos, saiba que todo domingo a gente tem um encontro aqui no Conexão Imigração USA, na Record Américas. E até domingo que vem.